Todo o país aguarda a definição sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A indefinição sobre os rumos da política tem afetado a economia do país. E para entender um pouco mais sobre essa situação, está comigo no estúdio a assessora econômica da CNA, Gabriela Kozer. Muito bom dia, Gabriela, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Gabriela, essa indefinição na área política tem prejudicado realmente a economia do país? O que a gente tem visto, Marcelo, desde o começo do ano passado, quando a gente começou a ter problemas com o governo Dilma, o mercado começou a ter muitas variações. A gente começou a ter problema com inflação, a gente teve piora da inflação, a gente teve piora das expectativas. E o que isso tem gerado na nossa economia? Eu acho que a pior influência que isso tem gerado é a fuga dos investimentos. O que acontece? A gente tinha uma presidente que os investidores não confiavam, tanto os investidores internos quanto os investidores externos. Então a gente começou a ter, além de ter uma recessão econômica, já por diminuição de consumo dentro do mercado, dentro do Brasil, a gente começou a ter fuga de investimento. Então a gente começou a ficar com uma economia cada vez mais estagnada. O que ocorre? Com esse processo agora, provavelmente da saída da presidente Dilma, a gente ainda não tem certeza, mas a provável saída dela, a gente já tem visto que os indicadores econômicos têm melhorado. A gente tem visto melhora na bolsa, a gente tem visto melhora das expectativas. Isso é muito importante, porque o Brasil está no momento que ele precisa de investimento para voltar a crescer. Então, a gente espera que agora, com o fim do processo do impeachment da presidente Dilma, a gente volte a receber esses investimentos, então a gente volte a ter crescimento tanto do mercado doméstico quanto do mercado externo. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar que, provavelmente, com a volta dos investimentos, principalmente em infraestrutura, nessa parte mais estrutural da economia, sem a confiança dos investidores, a gente não tem como fazer investimentos de longo prazo. E sem investimentos de longo prazo, o Brasil não vai voltar a crescer. Então, a gente espera que, com o fim do processo, os investidores voltem a olhar para o Brasil como um país que tem um potencial muito grande de crescimento, tanto pelo seu tamanho da população quanto tamanho do país, e todas as oportunidades que a gente tem, que acabaram ficando um pouco para trás por conta da instabilidade, porque a gente não tem como fazer um investimento se a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses. Então, a gente espera realmente que, com isso, o Brasil volte a representar um crescimento econômico nos próximos anos. Ter mais previsibilidade. Agora, depois que esse processo terminar, quais as perspectivas para a taxa de juros, por exemplo? A gente tem visto que o Copom, a política monetária do Banco Central, eles decidiram na última reunião que eles ainda não iam baixar a taxa de juros por questões, enfim, de toda essa estabilidade econômica. Então a gente espera que após esse processo, talvez agora já no final do ano, na reunião de novembro, a gente tenha uma taxa de juros um pouco menor. Isso é bom para o investidor interno. Por quê? Porque quem está dentro do mercado doméstico, ele fica um pouco receoso. Como que ele vai fazer um investimento com uma taxa de juros tão alta? Ele não sabe o que vai acontecer daqui a uns anos. E, além disso, como ele não sabe o que vai acontecer, e com um custo muito alto. Então, com a diminuição dessa taxa de juros, provavelmente também a gente vai ter, dentro do mercado doméstico, um aumento do investimento. Isso, do ponto de vista externo, talvez não seja tão bom. A gente tem visto, por exemplo, que provavelmente a taxa de juros do mercado americano vai voltar a crescer até o final do ano. E os Estados Unidos é o país que mais tem o investimento mais seguro, mais rentável, e pode ser que isso tenha o investidor fique em dúvida de investir em países de alto risco, que pagam uma taxa melhor, e países com menor risco, mas que pagam uma taxa um pouquinho menor. Então, isso vai gerar talvez algumas dificuldades, mas a gente acredita que, realmente, mostrando que o país agora está determinado a crescer, está determinado a se estabilizar e a ter esse investimento de longo prazo, a gente vai ganhar muita força com esses novos investimentos. Agora, em relação ao câmbio, o real vai continuar valorizado? Provavelmente sim. A gente acredita que até o final do ano talvez ele fique aí. A gente ainda não sabe, dependendo do novo presidente Temer, se ele mostrar que ele está determinado com ajuste fiscal, com toda a questão de seguir realmente diminuir o custo do Estado, talvez a taxa de juros não caia abaixo dos 3,20. Dependendo de como o processo for dentro do Congresso, dentro da Câmara e do apoio dele político, pode ser que a gente chegue até uma taxa um pouco menor, de R$ 3 por dólar, um real mais valorizado, por conta ainda de não saber como
se ele vai conseguir fazer todas as aprovações do ajuste fiscal ou não. Mas então a gente tem que esperar para ver realmente essa questão política ainda vai continuar influenciando bastante no câmbio. Ok, nós agradecemos a Gabriela Kozer, assessora econômica da CNA. Muito obrigado pela Obrigada, participação. bom dia.